Oi, hoje eu vim ensinar a minha primeira maquiagem pro blog e eu escolhi essa maquiagem preta com um esfumado azul e glitter e um puxado embaixo, então vamos aprender. Eu vou usar a paleta de 120 cores, só vou usar duas sombras, então a minha é o modelo A, assim. E eu vou usar esse azul escuro, meio marinho, um azul meio marinho, e um preto mate. O azul marinho não é muito mate, mas pode ser um mate que fica melhor. Então eu vou começar com um pincel de esponjinha. Eu vou passar sem primer, sem nada agora. Eu vou passar a sombra azul em toda a minha pálpebra. Na pálpebra móvel e um pouquinho só acima. Pronto, assim. E agora, com o pincel de esfumar, esse é o da Avon, pincel de esfumar, eu vou esfumar só o azul. Deixa eu aproximar um pouquinho. Ai. Vou esfumar só o azul. Pegar um pouquinho de sombra no pincel, vou tirar o excesso batendo na minha mão. E vou aplicar mais um pouquinho aqui e dar mais uma esfumada. E eu vou dar uma puxadinha só aqui no cantinho. Se você achar melhor, se você não conseguir fazer isso só com o pincel, puxar, coloca uma fita adesiva aqui e puxa, depois tira. Vou dar uma esfumadinha com o dedo aqui, bem de leve, só passando o dedo bem de leve. Pronto, ficou assim agora. E agora eu vou usar primer de sombra, eu vou usar esse da Boticário. Make B. Só um pouquinho, só uma... Não foi demais. Só uma gotinha. E vou usar ele só na pálpebra móvel. Foi até nos meus cílios. E agora com o pincel de... O primer você não pode deixar ele secar muito, tá? Senão a sombra não adianta, porque ela não vai fixar se o primer estiver seco. E agora eu vou usar o mesmo de esponjinha, com a sombra preta. Eu vou aplicar até a pálpebra móvel. Com muito cuidado a sombra preta, porque a sombra preta não pode. Tem que ser bem aplicada, senão depois ela fica manchada no olho. Então tem que ser bem aplicada, aplicar muita sombra. Aí. E agora com o mesmo pincel que eu usei pra esfumar o azul, eu vou esfumar ele, o preto com o azul. Vou dar uma puxadinha dele pra cá, mas não vou chegar no canto lacrimal. O canto lacrimal eu vou deixar livre pro glitter.
Vou subir um pouquinho com o preto, então vou pegar dele um pouquinho só na ponta do pincel de novo, tirar o excesso e vir aplicando devagarzinho pra esfumar. Esfumar bem devagar. Vou pegar mais um pouquinho do azul e esfumar aqui em cima, pra ficar mais escuro. Pronto. Agora vamos pra parte de baixo. A parte de baixo eu vou usar um pincel mais durinho, esse é do Boticário, com a cerda mais durinha. E vou pegar um pouquinho da sombra azul e vou aplicar aqui embaixo, mas não vou chegar também no canto lacrimal. E vou aplicar só aqui, dando uma leve esfumadinha nele. Pronto, assim. E agora eu vou pegar um pouquinho do preto com o mesmo pincel pra dar uma escurecidinha nele. E agora eu vou fazer esse puxado. Eu vou fazer com um pincel chanfradinho. Assim, esse é de um kit da Macrylan que eu ganhei. E ele é bem pequenininho. Eu tenho um outro, esse é da Boticário. Esse daqui eu prefiro usar pra preencher a sobrancelha. Então eu vou usar esse. E vou pegar a sombra azul, de novo, tirar o excesso. E vou pegar ele assim, colocar no canto externo do meu olho aqui e puxar, assim. Eu puxo um pouquinho mais grosso agora, porque depois eu conserto com o cotonete. Depois de ter puxado o azul, eu vou puxar o preto por cima. De novo, pego um pouco, tiro o excesso. Pronto. Agora, com o cotonete, eu coloco ele aqui e dou uma puxadinha. Isso vai fazer com que ele fique meio como se eu tivesse esfumado ele, não vai ficar tão reto, tão marcado. E vai ajudar a limpar essa área aqui também. Com ele agora eu vou vir dando uma limpada aqui. E dar uma limpada aqui em cima. E dar uma limpadinha aqui também. Entre as duas sombras. Bem aqui, assim. E agora, com o pincel chanfradinho de novo, vou dar uma limpadinha nele. Com o pincel chanfradinho de novo, eu vou pegar um pouco de sombra branca. Pode ser qualquer sombra branca. Não precisa ter uma boa qualidade, não. Geralmente sombra branca não é tão pigmentada. E eu vou dar só isso, só pra deixar mais marcado um do outro. E um pouquinho em cima também. Vou pegar com o mesmo pincel, vou passar um pouquinho aqui assim. E aqui serve pra dar aumentar um pouco o olho. Não aumentar. Deixa o olho mais aberto, mais pra cima. Sempre gosto de usar aqui. Vou passar um pouquinho aqui também. No canto lacrimal. Bem pouquinho. Porque agora eu vou passar o glitter. E esse glitter é bem fácil de usar. Eu vou usar um glitter em gel. Esse é da Abelha Rainha.
coleção Dance e não tem o nome dele aqui, mas é um meio verdinho com azul. Como ele é em gel, ele já vem com um aplicadorzinho assim. E agora eu só vou passar. Vou passar aqui, nesse cantinho. Tirar um pouquinho do excesso aqui. É uma maquiagem bem balada mesmo, bem pra noite. Se você não gosta de glitter, é só não usar o glitter. Ao invés de usar o glitter, usa só um pouquinho de uma sombra mais clara nos cantos. Vou aplicar ele até um pouquinho aqui em cima. Assim, agora eu vou esperar secar. Enquanto isso eu vou corrigir minha sobrancelha. E pra corrigir a sobrancelha eu uso sombra. Quando a minha sobrancelha tava mais escura, porque eu dei uma descolorida nela pra ela clarear, por causa do meu cabelo, que eu achei que ficou muito forte no rosto. Minha sobrancelha é totalmente preta. E então agora eu usava o lápis 6B, aqueles de desenho, pra fazer ela, porque eu achava melhor do que usar lápis mesmo de sombra. Eu nunca gostei de lápis de sobrancelha. E eu sempre uso sombra, então eu vou usar essa daqui do kit da Avon. Uma sombra um pouco mais escura, meio café. E com... acabei. Cinza pincel. Então eu vou usar esse pincel aqui, um pincel durinho. Eu ia usar o chanfrado que eu mostrei pra vocês, mas eu não estou achando ele, não sei onde eu enfiei ele aqui nas minhas coisas. Eu vou usar esse mesmo, então eu vou vir com a sombra. Vou preenchendo ela por fora e por dentro, porque a minha sobrancelha é bem falhada. Diferença muito grande, né? Vou fazer na outra também. Bem de leve, eu não pego muita sombra no pincel, não. Vou fazendo bem devagar, com calma, pra não errar mesmo. E com cuidado pra ela não ficar tão marcadona também. Eu gosto de sobrancelha marcada, mas também não é exagerado. Também não tão fraca, né? Porque aí fica muito feio. Eu não gosto de sobrancelha muito apagada. E aqui eu gosto dela bem quadradinha. E agora ainda para esfumar um pouquinho essa sombra na sobrancelha. E pra já pentear mesmo a sobrancelha, né? Vem com um pentezinho desses assim mesmo, tipo de rímel. Ó, sobrancelha, vou penteando ela pra cima, tá? Isso até ajuda a levantar o olhar. Isso também ajuda. Então, ao invés de pentear só assim, sempre pentear ela pra cima. Ela fica mais ajeitadinha. Pronto. E essa ficou um pouquinho mais grossa que a outra. Aqui.
assim. Agora eu vou passar rímel, primeiro eu vou usar um Curvex. Ó, o Curvex você pega o olho todo, o rímel, os cílios todos aqui e simplesmente pertinho da raiz aperta. Não sei se dá pra ver a diferença. Ai, que bosta ali. Primeiro, eu geralmente uso muito rímel junto, muitas máscaras, porque eu gosto dos cílios bem grandes mesmo. Então a primeira que eu uso é a Colossal. Passo uma camada dela pra dar uma separada nos cílios. Passo embaixo também um pouquinho. Espero dar uma secadinha, assim, bem rápido. Não deixo ela secar totalmente, não. Ela já tá bem velha, então ela já tá mais sequinha também. E agora eu venho com a Super Drama, que eu gostei também. E dou uma alongada agora nos cílios com ela. Embaixo também. Eu gosto tanto em cima como embaixo, os cílios bem grandes, então embaixo eu também uso muita máscara. Eu acho que ajuda a deixar o olho maior também. Aí eu não gosto muito de usar lápis dentro da linha d'água. Então se você gosta é só passar o lápis. Eu não gosto muito, acho muito, me incomoda um pouco. Eu geralmente não uso muito, raramente eu uso. E agora eu vou usar a Ultra Sexy da Avon também. Gostei bastante das sardinhas dele, ele já é meio curvadinho e ele tem um ouricinho na ponta. Aquele ouricinho é o aplicador redondinho na ponta, aquele redondinho, uma bolinha. Então é ótimo para pegar lugares difíceis.